Atos 12, 20. Diz assim, e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. São duas nações, Tiro e Sidom, duas províncias. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei. O que eles pediram? Eles pediram paz. Ele, olha, não vamos brigar mais não. Vamos ter paz, nós já brigamos demais. Entenda, essas duas nações, essas duas províncias, Tiro e Sidom, estavam em guerra com a Judéia. E num dia designado é num dia determinado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Herodes era o rei da Judéia. Um dia ele vai, coloca todas as suas vestes reais, senta no seu trono, ele começa a ensinar, ele começa a dar discurso para aquele povo. Irmãos, e olha o que acontece. Então eles chegaram para o rei da Judéia e disseram assim, olha, vamos parar de briga, nós não aguentamos mais, nós não queremos mais confusão. Mas isso tinha um motivo, que eles queriam uma paz. E qual era o motivo? Porquanto seu país, qual lá da Judéia, se abastecia do país do rei, ou seja, a Judéia era quem tinha o alimento para dar comida para essas duas províncias. Então eles não poderiam brigar por aqueles ou com aqueles que forneciam o alimento para eles. Seria, irmãos, uma tremenda burrice fazer isso. No mesmo instante, ou seja, na mesma hora que eles disseram, Herodes é um deus, quem feriu? O anjo de quem? Quando eles falaram, Herodes é um deus, o próprio Deus, o único e o verdadeiro Deus, enviou um anjo e feriu. Esse feriu, matou quem? Herodes. E o povo, quem o povo? Os súditos, os serviçais de Herodes, os seus trabalhadores. Quando viu Herodes dar aquele discurso e falar de forma bonita, a Bíblia diz que eles clamaram, eles gritaram, ficaram exclamando, esta é uma voz de Deus e não é voz de quem? Meu Deus, esta é uma voz de Deus e não é voz de homem. O povo ficou perplexo com as palavras que o rei Herodes estava dizendo. A Bíblia não faz questão de dizer o que ele falou, mas o que ele falou chamou a atenção de todos aqueles que o ouviam. E eles atribuíram a Herodes como se fosse um deus. E ele foi comido de bichos e expirou. O que se expirou? Morreu. Herodes era o rei da Judéia. Nós estamos falando de um rei mau. Esse Herodes não era o rei que representava o povo de Deus. Se você for estudar e ver ao proceder, as atitudes de Herodes, você fala, meu Deus, o que é isso? Herodes aqui representa a própria figura de Satanás. Primeira coisa que Herodes fez, ele perseguia o povo de Deus. Ele não gostava de cristãos. Herodes não gostava do povo que servia ao Senhor, mesmo sendo rei na Judéia. Ele era contra o povo de Deus. E a Bíblia faz questão de mostrar que ele maltratava aqueles que serviam ao Senhor. Se Herodes chegasse aqui nesta noite, nós estávamos fritos. O mínimo que ele iria fazer conosco era nos prender, colocar-nos em um cárcere privado, para depois degolar o nosso pescoço. Era assim que ele fazia com aqueles que serviam a Deus. Tanto é que a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 12, onde nós lemos, a Bíblia diz que Herodes matou a Tiago. Quem era Tiago? Tiago era irmão de João, um dos apóstolos de Jesus. Esse Herodes era mau. A Bíblia relata que Herodes, vendo que
os judeus se agradaram da sua atitude, quando ele matou a Tiago, ele também manda prender a Pedro. E estava próximo à Santa Ceia, ou naquela época era conhecida a Santa Ceia como a festa dos pães asmos, que era o pão sem fermento, que representava a Páscoa. Herodes falou assim: não vou matar Pedro agora não, primeiro nós vamos ceiar. Olha a hipocrisia. Primeiro nós vamos tomar a Santa Ceia, primeiro nós vamos na igreja, quando a gente sair da igreja, quando a gente já tiver tomado a Santa Ceia, aí a gente volta aqui no cárcere, na prisão, e degola Pedro também. Então pensa num rei mau. Mas a Bíblia diz que quando a igreja de Cristo viu ou vendo que Pedro também seria morto, a igreja começou a orar, a igreja começou a buscar a Deus, a igreja começou a reivindicar aquilo que Deus havia dito como promessa para aqueles que o serviam verdadeiramente. E a Bíblia diz, irmãos, que algo sobrenatural acontece. Numa fração de segundo chamada de repente, houve um vento e um terremoto aconteceu na prisão, as algemas de Pedro caiu, a prisão se abriu de forma sobrenatural. Pedro sai da prisão, os guardas que estavam ali para cuidar da vida de Pedro, nem viu quando Pedro saiu. O que é isso, pastor? O próprio Deus estava lá. Quando? Quando a igreja resolveu clamar. Quando a igreja resolveu orar, quando a igreja resolveu buscar a Deus, o anjo do Senhor começou a trabalhar por aquele povo, pela igreja de Cristo. Amém, Jesus? E aí o que acontece? Pedro sai da prisão, Pedro é liberto, depois ele volta lá para casa, uma criada que se chamava Rode foi abrir a porta, e quando ele falou que era Pedro, ela duvidou que era ele. Irmãos, algo tremendo. Eu estou contando para você entender onde eu quero chegar, porque eles estavam fazendo o que por Pedro? Orando. Aí eles estão lá: Deus liberta Pedro, tira Pedro da prisão. Aí Deus ouve, aí Deus liberta Pedro, aí Pedro sai da prisão e vai lá na casa daqueles que estavam orando por ele ser solto. Quando ele chega lá na porta, a criada que se chamava Rode disse assim: quem é? Ele lá de fora falou: Pedro. Que Pedro? Pedro estava preso. Eles estavam orando para que aquilo acontecesse, mas eles, quando aconteceu, eles não acreditaram. Pedro então é solto, porque a igreja orava, a igreja clamava. Pedro então foi solto. E quando Herodes fica sabendo que Pedro foi solto, ele fica furioso. Herodes então chama todos os soldados que estavam fazendo a guarda da prisão. E ali, quando eles chegam, Herodes começa a interrogar por que e como aquilo aconteceu. E eles não souberam explicar. E aí Herodes fica bravo: mas como vocês deixaram um preso escapar? Nós teríamos que matar ele, aquela coisa toda, aquele alvoroço. Aí Herodes, para se vingar, Herodes manda matar todos os soldados. Porque na cabeça do rei Herodes, foi os soldados que favoreceu para que Pedro viesse sair da prisão. Herodes fica furioso. E aí, chega onde nós lemos, ele coloca as vestes reais, senta no seu trono, se achando um Deus, e começa a fazer discurso. Começa a falar, a Bíblia não relata o que ele falou, mas os seus súditos ficaram impressionados com aquilo que eles ouviram de Herodes. E imediatamente a Bíblia declara que um anjo da parte do Senhor veio e tocou em Herodes e o feriu, e o matou imediatamente. Precisamos entender algo, porque às vezes pode ser que esteja acontecendo com você. Não no sentido de você perseguir a igreja, ou até mesmo o povo de Deus, não nesse sentido, como Herodes fazia. Mas você sabia que muitas vezes você se torna um Herodes e nem sabe? Quando Herodes recebe a adoração para si, ele deixa de dar honra a Deus e atribui a ele como o Deus daquela época. Quem está entendendo, diga amém.
Herodes, irmãos, olha só, quando os homens que trabalhavam para ele disseram, ele é um Deus, ao invés de Herodes rejeitar aquela adoração, aquela honra que ele estava recebendo, ele faz o quê? Ele aceita a honra que só a Deus deveria ser dada. Eu acredito que Herodes, quando ouviu aquele elogio, ele se agradou do que ouviu dos seus serviçais. E aquilo desceu aonde? No coração. Eu coloquei assim, irmãos, algo importante. Herodes, olha só. Herodes era rei. Ele julgava uma nação toda. Só que ele esqueceu que quem o fez rei, mesmo não reinando para Deus e sendo um rei mau, foi o Senhor. A Bíblia diz, Romanos 13, versículo 1 diz assim, ó, toda alma é vida, vida é pessoa. Toda pessoa, toda vida, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de quem? E as autoridades que existem, esse A com H é no sentido de existir, toda autoridade que existe, todos eles foram ordenadas, foram direcionadas, foram colocadas por quem? Herodes esqueceu que ele só era rei porque Deus havia permitido ele reinar. E quando ele se torna rei, ele traz para si a glória que não era dele, a honra que não era dele. Sabe por quê? Muitas vezes nós se comportamos com Herodes porque nós achamos que não precisamos mais de Deus. Você já alcançou um patamar que você queria. Você já chegou aonde você almejava. E por você chegar aonde você queria, você acha que você pode fazer o que você quer. Engano seu. Você corre um sério risco de pagar com a sua própria vida. Lembra da história de 2 Crônicas 26? O que está escrito lá? A história do rei Uzias. A Bíblia diz que Uzias prosperou de uma forma muitíssima. E o Senhor é quem o fez prosperar. Quando ele prospera de forma grandiosa, ele esquece de Deus. Ele vira as costas para o Senhor. E ele começa a fazer aquilo que Deus não determinara para que ele fizesse. E o que é que ele faz? Ele pega o incensário, enche de incenso e entra na casa de Deus para oferecer incenso. Ele era rei, ele não era profeta, só o profeta poderia fazer aquilo. Ele entra, quando ele entra, Deus, na sua infinita misericórdia, pega 81 homens da maior firmeza, homens de Deus, e manda ir atrás de Uzias lá no templo. Quando esses homens chegam, começa a pregar para ele, a confrontá-lo com a palavra. A Bíblia diz que ele não aceitou, ele ficou indignado, ele ficou com raiva desses homens de Deus e ele ficou leproso. Esse é o problema dos Herodes no dia de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos na pior, nós procuramos a igreja. Quando nós passamos por um problema de saúde, seja ele qual for, crônico ou não, e alguém comenta conosco da igreja, ó, vamos lá, o pastor ele desce o chicote, mas ele é de Deus, vai lá, aí você vem, aí Deus me usou, te deu uma palavra, você guardou aquela palavra e Deus curou você, mas você já está curado, você não precisa vir mais agora. Aí você começa a relaxar, aí você começa a se comportar como Herodes comportou, você esquece de quem curou você, foi Deus. Lembra daquele paralítico que estava há 38 anos esperando um mover das águas? A Bíblia diz que quando Jesus chega diante dele, Jesus, o que você está fazendo aí, filho? Ele falou, pai, eu estou esperando aqui um anjo descer para mexer as águas para mim entrar, e quando eu entrar eu vou ser curado. Aquilo era ilusão, porque o tanque era pagão. Para você ter uma ideia, esse tanque estava ao lado da porta das ovelhas. A Bíblia diz que só quem entra pela porta é as ovelhas, quem passa por cima da porta ou do curral é ladrão e salteador. Isso Jesus está fazendo uma analogia ali aos filhos de Deus e a Satanás.
Agora, entenda, o tanque verdadeiro, a porta verdadeira era das ovelhas, mas perto da porta verdadeira existia um tanque pagão, que era só ilusão, só para fazer aqueles que iam até Jesus se desviar no caminho, no percurso e ir para outro lado. Mas Jesus chega para ele e fala: o que você está fazendo? Ele fala: tem 38 anos que eu estou desse jeito aqui. Mas você está esperando mover da água? Estou esperando. Rapaz, perdoados estão os teus pecados. Pega a tua cama, pega o teu leito, levanta e anda. Engraçado, a última coisa que aquele paralítico queria carregar e levar para a casa dele, Paula, era o leito, a cama, a qual ele estava há 38 anos. Ele poderia pegar aquela maca, levantar, quero espanar, estou curado, para que eu quero isso? Agora eu vou andar, eu não preciso de mais maca, eu não preciso de cama. Agora, por que Jesus manda ele pegar a cama dele, colocar nas costas dele e ir para casa? Porque todas as vezes que ele olhasse para a cama, ele iria saber que foi Jesus que tirou ele de lá. Você esqueceu de onde Deus te tirou? Você esqueceu já o que Deus fez por você? E aí nós estamos nos comportando como Herodes. Hoje eu não vou não. Eu não preciso mais. Porque eu já consegui o que eu queria. Deus já abençoou meu casamento, Deus já abençoou a minha vida financeira. Olha, eu estou prosperando, pastor. Agora sim. Tá, peraí. Mas a fonte onde você se alimentou dela, será que ela secou? Porque a Bíblia, a qual nós acreditamos, declara que Jesus é uma fonte inesgotável. Se Ele deu para você 1, 2, Ele pode dar 1000, Ele pode dar 2000, infinitamente mais. Continue buscando, continue servindo, não se comporte como Herodes se comportou. Esqueceu que Jesus era quem permitiu ele reinar. Ele vira as costas para Deus, achando que ele não precisava mais do Senhor. Às vezes nós achamos também que não precisamos. Mas eu nunca disse isso, pastor. Calma, não estou falando que você disse, eu estou falando que você fez. Porque as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Por que você come todos os dias? Porque você precisa. Por que você levanta cedo para ir trabalhar, para ir para a barbearia? Porque você precisa. É assim ou não é? É algo que nós somos dependentes. Muitos aqui trabalham no frigorífico, porque alguns levantam de madrugada, porque tem que cumprir o horário. Depende daquilo lá, daquele serviço como uma fonte de renda. E aquele serviço é que sustenta, que coloca o feijão na sua mesa, é o que coloca o arroz na sua mesa, é o que dá comida para os seus filhos, é o que veste você. Não é assim, pessoal? Sim ou não? Deixa a dona Dulcinea parar de ir lá coordenar a escola para ver, eles tiram, a senhora coloca outra. A senhora depende daquilo lá, é o seu sustento. Para de fazer maquiagem, sai do seu serviço, você depende. Amém, Jesus? Mas de Deus parece que a gente não depende. Porque se a gente buscasse a Deus como a gente busca o alimento todos os dias, aquela fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Já pensou se essa fome sua fosse com Deus? Porque às vezes nós somos dependentes de tantas coisas, mas quando se refere a Deus, nós não somos, mas achamos que estamos bem. Como eu conversava com um membro hoje da igreja, eu falei assim: para ir para a igreja é tanta desculpa que o cristão arruma que não é brincadeira. Hoje eu não vou porque, não sei, eu acho que eu vou sentir uma dor no dedinho mindinho, então eu não vou hoje. Está assim. E nós esquecemos quem é que nos tirou de uma cama, nós esquecemos quem é que nos deu a cura, nós esquecemos quem morreu por mim e por você. Esquecemos. Mas eu ainda não fui curado, eu ainda não prosperei. O só morrer, pagar um preço com o seu sangue, você acha que é pouco ainda? E muitas vezes estamos assim, se comportando como Herodes se comportava. Achamos que não precisamos mais. Achamos que não somos dependentes mais de Deus. Grave essa frase: se aquele a quem você serve não é o Deus verdadeiro, você pode pagar caro por isso. Por que eu estou dizendo? Porque a Bíblia diz, Romanos 6,16: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado
que leva à morte, ou da obediência, que leva o quê? Pronto. Irmãos, cuidado, porque às vezes você está servindo a você mesmo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: eles servem ao seu próprio ventre. São senhores de si mesmos, acham que não precisam de Deus. Agora, a quem você se apresenta, a este será o seu Senhor. Os súditos de Herodes apresentavam-se para Herodes, e Herodes era o Deus para eles, e Herodes aceita ainda aquela adoração e aquela honra. E olha o final, olha a consequência, olha o que ele sofreu na própria pele. Do fundo do meu coração, irmãos, examine a sua vida, a sua conduta, as suas atitudes com Deus, e veja se os seus comportamentos não sofreram mudanças. Porque outrora nós dependíamos, hoje nós já não achamos que precisamos mais. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 26. Se alguém vier a mim, isso aqui são palavras de Cristo, tá? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria o quê? Porque vai existir momentos que você vai ter que fazer o que você não quer. Você vai ter que aborrecer a sua própria vida, a sua própria carne. Lembra da mensagem de domingo? É isso que Jesus está falando. Não pode ser o quê? Se você não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Isso aqui não é tratar mal, irmão. Isso aqui não é ofender. Isso aqui muitas vezes é ir contra as tradições e costumes que muitos deles ainda fazem nos dias de hoje. Não servem ao verdadeiro Deus. Nós não podemos favorecer só porque é mulher, é marido, é filho, é mãe, é pai, para que eles não fiquem chateados. E muitas vezes o cristão faz. Ele tenta não aborrecer a família, mas fica mal com Deus. Se não aborrecermos pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, e ainda nós mesmos, não podemos ser discípulos. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, preste atenção. Se você, irmãos, ou melhor, se não há sacrifício da sua parte, da minha, da nossa, em servir a Jesus, em servir a esse Deus, então nós não estamos servindo a Ele. É isso que Jesus está falando. Porque para servir a Ele, é que encontra o que você achava que é certo. Para mim servir esse Jesus, eu tive que encontrar o batismo que fizeram comigo, aquelas contas gotas na cabeça, que não leva a gente a lugar nenhum. Eu tive que encontrar, porque senão não ia servir. Para mim servir Jesus, eu tive que ir contra a crisma, a catequese, eu tive que ir contra, senão não ia servir. Para mim servir esse Deus que é verdadeiro, que nós sabemos que é, eu tive que ir contra a muitas coisas. Eu tive que ir contra a bebida, eu tive que ir contra o cigarro, eu tive que ir contra as drogas, eu tive que ir contra a minha própria vontade, senão não servia Jesus. E por que você acha que do seu jeito você vai servir e Ele vai aceitar? Por que você acha que da maneira com que você quer levar a sua vida cristã, como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, Jesus vai te aceitar? O problema é que nós ficamos naquilo, Deus é amor, Deus é amor. Peraí, que Deus é amor é esse? Ele é amor sim, só que a Bíblia também diz que o pai só repreende, só exorta o filho que ama. O amor corrige, digo, o amor corrige. O amor não deixa fazer tudo não, porque senão não é amor.
Você quer ir com esse Jesus? Você quer seguir esse Jesus? Então negue primeiro, começando você, a sua vontade. Agora vamos exemplificar ainda mais, trazer para os dias de hoje. Se eu não estou fazendo sacrifício para servir a Jesus, eu não estou servindo. Amém, gente? Se eu não estou me sacrificando a minha... Irmão, isso aqui é muito forte. Vou repetir de novo. Se eu não estou sacrificando a minha vontade, eu não estou servindo a Deus, eu estou enganado. Onde? Dentro da igreja. Se você não sacrifica a sua vontade para estar aqui quarta e domingo, você não está servindo a Deus, você não quer sacrificar. Diga para o irmão que está do seu lado, para a irmã, diga assim, ó, servir a Deus desse jeito que você está servindo, não dá. Você quer servir de verdade? Então negue a si mesmo, sacrifique. Inclusive, a Bíblia diz que para entrar no céu, desde a época de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por força, por sacrifício, por vontade. Você não tem nem vontade de vir na igreja, como você quer ir para o céu? Isso porque nós temos 2 cultos, nós tivéssemos 3. É lógico, não de forma generalizada, mas você está entendendo que se você não sacrifica para servir esse Deus, você não está servindo. Não foi eu que disse não, Jesus está falando. Queremos mudar a Bíblia para se encaixar na nossa vida. Nunca você vai encontrar versículo, entenda, nunca você vai encontrar versículo que se encaixe na sua maneira de viver. Nunca, esquece. Eu saio de Tangará, irmão, eu moro lá. Eu venho toda quarta, todo domingo fazer o culto. Eu venho com a maior vontade, com a fé, com o chicote na mão, nas duas. Aí, irmão, muita gente, vocês moram aqui. Amém, Jesus? Vocês moram aqui. Minha esposa não veio comigo hoje, veio só eu e o Senhor Deus. Por quê? Porque hoje é a primeira reunião da escola do meu filho. É a primeira reunião do meu filho. Eu não vou hoje não, vou ligar para a Albeira Creus e prepara o chicote e prega. Ela prega e prega mesmo, ela desce um sarrafo aqui. Eu poderia ficar lá, a primeira reunião do meu filho, Rodrigo. Mas quem me deu o meu filho foi Deus, e antes de ter ele, eu já servia ao Senhor. Eu tenho que aborrecer o meu filho, a mulher, a esposa, a mãe e meu pai, senão eu não posso servir. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, e hoje nós queremos servir a nós mesmos. Jeremias 32, por favor, é o versículo 27, 32, 27. Olha o que Deus diz, irmão. Eis que eu sou quem? O Deus de toda a carne, de toda a terra, de todo o mundo. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa ou difícil demais para mim? Deus está falando, eu sou o Senhor a quem vocês deveriam sujeitar, a quem vocês deveriam se submeter para servir, porque eu sou Deus de toda a carne, de todo o mundo, de todo o universo. Tem alguma coisa difícil que eu não possa fazer? Só com esse versículo aí, irmão, quem não serve, quem nunca conheceu a Deus, só de receber esse versículo, ele já tinha que se prostrar de joelho e falar, eu quero esse Jesus. Tem alguma coisa difícil que eu não posso fazer? Algo de mais difícil para mim? Não tem, Deus faz tudo que a gente quer. O problema é que nós queremos ser o nosso Senhor. Não queremos nos sacrificar, não queremos servir a Deus de verdade, não queremos. Como nós lemos em Romanos 6,16, a quem você apresentar para ser servo, esse vai ser o seu Senhor. Eu pergunto, quem é o seu Deus? Você? Herodes? Porque se for você estiver vivendo na sua própria dependência, achando que você não precisa de Deus? Hebreus 13:8, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele fez isso com Herodes, será que ele não pode fazer isso comigo quando eu me achar que eu não preciso mais dele? Vou contar para você um testemunho. Segunda-feira, eu fui fazer entrevista com um rapaz. Estava precisando de alguém para trabalhar, e aí ele se candidatou na vaga e eu fui fazer uma entrevista com ele. E para o lugar que eu queria, ele teria que dormir 2 noites fora de casa. Aí eu chamei, conversei, expliquei como seria o serviço. Ele falou assim, não sei se o senhor sabe, eu sou da Assembleia de Deus. Falei, amém, irmão. Ele falou assim, mas eu preciso antes conversar com a minha esposa antes de dar a resposta para o senhor. Eu falei, sem problema nenhum. Ele falou, mas antes eu já vou adiantar. Eu falei, diga. Ele falou assim, ó, eu já morei lá em Tangará, no Parque das Mansões,
o bairro mais nobre da cidade. Eu já tive 2 caminhonetas na minha garagem. Comia do bom e do melhor. Até emprestar dinheiro, eu já emprestei para muita gente. Eu tinha para me manter a minha família, os meus filhos e ainda ajudar as pessoas. Eu já era de Deus. Deus me fez prosperar. Mas eu esqueci do Senhor. Hoje, eu tenho uma moto só para andar. Eu não tenho mais a casa no Parque das Mansões. E o que eu ganho, eu trabalho para os outros. Sou empregado hoje. É só para sustentar a mim e a minha esposa. Só que hoje eu não negocio mais princípios bíblicos. Eu não vou mais contra o que Deus determinou. Eu tenho 3 cargos na igreja. Eu vou chegar, conversar com a minha esposa, e eu vou conversar com o meu pastor, e se não tiver como remanejar, eu preciso de serviço, porque ganha quase o dobro do que eu estou ganhando. Mas eu vou ter que abrir mão, porque eu prefiro ficar na dependência de Deus. Ele entendeu. Só que por que ele entendeu? Depois que Deus tirou tudo dele. Quantas palavras esse homem recebeu na igreja, do seu pastor, avisando que aquilo iria acontecer se ele não mudasse a sua conduta, como você está ouvindo aqui hoje. Só que ele foi teimoso e rebelde, ele não mudou, até perder tudo. Você vai esperar isso acontecer com você? Você vai esperar Deus tirar a sua empresa? Você vai esperar você fechar as portas do seu negócio? Ou você sofrer uma grande perca, se não for com você, mas de alguém tão próximo a você, que você ama e estima muito, para que você acorde? Deus não faz isso? Será? Sara orava para ter um filho. Deus deu. Abraão ficou louco, porque ele já estava velho, se achando um mocinho. Nasceu Isaac. Imagina Abraão, seu primeiro filho. Imagina Abraão depois de velho, ter filho depois de velho, diz que fica bobo, né? Já fica bobo normal, ainda mais depois de velho. Imagina, ele não tinha mais tempo para buscar a Deus. Ele tinha tempo agora só para brincar com Isaac. Até porque ele já estava velho, 100 anos, e ele estava, digamos que prestes para morrer, mais para lá do que para cá. Ele ia morrer e não ia aproveitar o seu filho. Imagina eu que Abraão deixou de ler os oráculos, os pergaminhos, porque na época não era a Bíblia, eram as folhas enroladas. Imagina eu que Abraão deixou de fazer tantas coisas para Deus, por causa de Isaac. Aí Deus vem e fala para Abraão bem assim: se você não matar o seu filho lá no Monte Moriá, você não vai me servir, porque você ama mais o seu filho do que a mim. Ele entendeu o que é que Deus queria. Deus só quer que você entenda, se arrependa e mude e comece a servir a Ele como Ele quer. Quem é o seu Deus? Quem é aquele a quem você diz servir? Quem é o seu Deus? É aquele que soltou o Pedro da prisão. Quem é o seu Deus? Aquele que livrou Daniel na cova dos leões. Quem é o seu Deus? Aquele que abriu o mar vermelho. Quem é o seu Deus, irmãos? É aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Quem é o seu Deus? Aquele que fez o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego enxergar. É este que você precisa servir. É esse Deus que nós precisamos nos apegar e falar: não, Senhor, pode contar comigo, estou aqui. Para Deus começar a mudar a história, transformar, abençoar de uma forma, irmãos, que você nunca viu. E você precisa ver. Amém, Jesus?